pensaram o que é o conceito de apolítica? A política é uma coisa, o político é outra coisa. Muitas vezes, quando a gente discute essa questão, a política fica parecendo, pela questão do português ser uma língua romântica e ter, na verdade, essa distinção de gênero, parece que, na verdade, a gente está falando de uma mulher política e de um homem político. Ou, na verdade, estamos falando da política enquanto instituição, sistema, e o político enquanto o indivíduo. Essa primeira discussão que vamos abordar é entender o que é política e o que é, na verdade, o conceito do político. São dois conceitos, né, distintos dentro da discussão da teoria política, que são necessários para compreender a distinção também entre ciência política e teoria política e filosofia política, por outro lado. A política é um conceito que a gente vai trazer aqui como uma ideia estruturante do campo, que é, na verdade, o ser, e a outra questão é discutir o político como o vir a ser. E por que essa questão é importante? Provavelmente vocês já pararam várias vezes para pensar o que é política. E esse ser e essa discussão, né, que passa numa dimensão que a gente vai ver como empírica, ela na verdade é estruturante do que é o campo da ciência política. A ciência então é buscar entender, compreender esse ser, esse fato, e como um fato social, como os outros vários fatos sociais, como a economia, como o direito, mas o que a gente vai entender aqui é que essa ciência política ela vai tentar trazer uma dimensão de apolítica enquanto um conhecimento baseado nas discussões relativas à empiria. Dependendo do autor, a política pode ser pensada de uma maneira diferenciada, mesmo nessa concepção do ser, né, vinculado à ciência política. Essa discussão conceitual, a diferença entre a política, que em inglês é politics, e o político, que em inglês seria the political, ela conforma uma estrutura de explicação do que seria o conhecimento sobre a dimensão ôntica e a dimensão ontológica. Essa distinção foi feita por Heidegger na sua discussão sobre fenomenologia em ser e o tempo. Isso nos demonstra que a dimensão ôntica é a dimensão que fala sobre o ser. E a dimensão ontológica é a dimensão que reflete sobre o vir a ser, ou o devir. Quer dizer, se a gente pensar como que a ciência está discutindo, ela pega a questão empírica, um fato, e busca descrever esse fato. Já a questão teórica, ela busca refletir sobre o fato e traz questões normativas e questões que podem justamente contemplar sobre determinado assunto. Então essa diferença entre teoria e filosofia e ciência, ela, na verdade, ela configura o que seria esse campo do conhecimento do político. Para Renato Lessa, o campo do conhecimento político é necessariamente marcado por essas várias formas de reflexão, ontológica, epistemológica, a que trata da natureza dos agentes sociais, a que estabelece os padrões de boa conduta humana e institucional, e a que circunscreve decisões a respeito da estética discursiva adotada para dizer o que se pensa e o que se acha. Essa concepção de campo de Renato Lessa está baseada no conceito famoso de Pierre Bourdieu, que busca entender essa diversidade disciplinar que refere-se à ideia de campo, que seria uma transdisciplinaridade e que todas as perspectivas disciplinares ou subdisciplinares concorreriam por espaço e legitimidade. A primeira questão é saber que esse campo é um campo que conforma tanto esses aspectos estruturais do que é a ciência, a filosofia e a teoria, como também o que é a ideologia política e o pensamento social e político, que conformam, né, uma conjugação entre o saber formulado com o saber informulado. E isso, de certa forma, compõe, né, esse campo do conhecimento que seria interessante para a gente notar a importância do saber ou produzir conhecimento sobre a política. E a questão de discutir esse conteúdo é justamente buscar entender e compreender por que esses conceitos de apolítica ela estrutura um campo. Né? Principalmente quando a ideia de política parece muitas vezes capsulada, né? E muitas vezes mal compreendida pela própria população que usa esse termo sem às vezes conceituá-lo. Podemos definir, segundo Schmitter, a política de 4 formas. Primeiro, pelas suas instituições. Segundo,
pelos seus recursos. Terceiro, por suas funções. E quarto, pelos seus processos. Por suas instituições, é muito vinculado à definição clássica do século XIX, que a política seria a arte e a ciência do Estado ou do governo. Já a definição que está muito relatada aos recursos, que pode estar dividido entre poder, influência e autoridade. A definição que está voltada para a ideia de função é justamente uma das funções clássicas da política, que é a resolução não violenta de conflitos. E a discussão sobre processos está muito ligado à tomada de decisão e à formulação de políticas públicas. Os recursos são escassos e precisamos redistribuir através de políticas públicas. Uma discussão clássica dentro da ciência política é justamente a concepção de Max Weber. Essa concepção de Estado de Max Weber está muito ligada à ideia de política como dominação. Mas vale lembrar a contraposição de Hannah Arendt ao entendimento de Max Weber. Ela entende, na verdade, a política não como dominação, mas a política é a ação participativa na esfera pública. Hannah Arendt não vai pensar a ação política como a busca por liberdade na esfera pública.